A exposição à poluição do ar aumenta o risco de demências. Você sabia disso? Já é sabido há muitos anos que a poluição do ar é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de demências, por exemplo, a doença de Alzheimer. Por que acontece isso? Em ambientes muito poluídos, essas partículas de poluição, quando aspiradas, inaladas pelo efeito tóxico próprio dessas partículas, elas predispõem ao nosso sistema nervoso a deposição de placas denominadas placas amiloides, que são um acúmulo da proteína beta-amiloide, que é um dos fatores que auxiliam na degeneração dos neurônios, característica da doença de Alzheimer. Então, a exposição ao ar poluído predispõe a gente à formação de placas amiloides que leva à demência. Em relação ao tamanho dos poluentes, o que é descrito? Os poluentes mais influentes para risco de demência são de dois tipos. Um bloco, poluentes com tamanho menor ou igual a 2,5 micrômetros e poluentes com tamanho menor ou igual a 10 micrômetros. Esse primeiro bloco, poluentes menores que 2,5 micrômetros, eles fazem parte dos poluentes de trânsito, por exemplo. Poluentes que são expelidos pelos carros, ônibus, caminhões. Vale dizer que a poluição do ar, ela existe tanto fora de casa quanto dentro de casa. A gente tem os poluentes no ar fora e também temos os poluentes por aerosóis e outras questões domésticas que também podem ser influentes como efeito tóxico do ar. O poluente com maior correlação com o risco de demência é o carbono negro. Carbono negro é um tipo de carbono impuro que é expelido de acordo com combustão de elementos fósseis, de madeira, exemplo, incêndios, exemplo, queimadas. Então vejam, os poluentes expelidos pelas queimadas, cujo um deles é o carbono negro, é o fator mais influente como risco de demência. Aí vale o alerta para nós. Os países que têm uma política de saúde onde se implementam estratégias para melhora da qualidade do ar, apresentam uma população com menor taxa de demência. A recomendação da Organização Mundial de Saúde que se tenha uma exposição, se é que se pode falar sobre isso, a uma concentração menor que 5 microgramas de poluente por metro cúbico. 5 para baixo, se é que se pode falar de uma melhor taxa que poderemos ter à exposição de poluentes. Para vocês terem uma ideia, uma exposição de 1 micrograma por metro cúbico anual de poluente já é risco para demência. 1 micrograma. A Organização Mundial de Saúde recomenda que tenhamos uma exposição menor que 5 microgramas. E para vocês terem uma ideia, uma cidade como Miami, na Flórida, ela tem uma taxa anual de concentração de poluentes de 6,7 microgramas por metro cúbico, e em cidades muito poluídas, grandes cidades poluídas mundiais, por exemplo, nós podemos ter uma taxa de concentração média anual, por exemplo, de 89 microgramas por metro cúbico ou 149 microgramas por metro cúbico, que é um absurdo da tolerância humana para os poluentes do ar. Por isso que vale o alerta, nessas condições climáticas que estamos passando de baixa umidade do ar, a questão não é só a baixa umidade, a questão é o acúmulo de poluentes, onde a poluição do ar, onde os produtos tóxicos expelidos pelas queimadas são poluentes que causam doenças degenerativas como as demências.